Bom dia. Bom dia, senhor. Você tá bem? Eu- Ah, tá bom. Bom dia para quem está chegando agora. Tá acordando ainda. Giovana, Bárbara, Gabi. Bom dia, senhor. Dia. Bom dia, senhor. Tudo com sono, ó. A Giovana não consegue nem falar. Ai, que mentira. Ah, louco. E bom para vocês, né? O único que precisa ficar mostrando a cara que sou eu. Gustavo tá diferente. A gente já começa, tá, pessoal? Vou entrar mais uns 5 ou 6 aqui, a gente já começa. Bom dia, Maju. Caetano, Lucas. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar a brincar? Pessoal, previsto para nós hoje, está bem tranquilinho, são 2 módulos, tá? Módulo 11 e módulo 12. É o começo da apostila 2, realmente. Tá? E indústria extrativa, mineral, que eu vou ter que voltar um pouquinho no módulo que a gente não conseguiu fazer no volume 1. Tá? E aí eu retomo e faço ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse daqui. E depois eu tenho um módulo falando de clima, fatores e elementos de clima. Aí eu explico ele, esse está bem completinho, tá de boa, tá? Mas a gente começa com indústria extrativa mineral. Quando a gente falar de indústria extrativa, aqui para vocês, já na apostila de vocês, vai aparecer alguns elementos e 3 muito importantes ficaram na apostila anterior, que eu vou retomar sem vocês precisarem pegar a apostila. Ficou para trás bauxita, manganês e ferro. Esses eu vou retomar com um site que eu vou usar aqui, tá? E depois a gente vê aqui, tá? Algumas coisas como cobre, galena, cassiterita, ouro e sal, que já é secundária a importância desse extrativismo mineral para a gente, tá? Antes da gente começar a falar desses recursos minerais, é importante que fique bastante claro que eu tenho uma situação dual quando eu falo de minério. O Brasil
tem um território muito grande, isso favorece o desenvolvimento ou a exploração de muitos recursos naturais. Os minérios não são diferentes, os recursos minerais. Nós temos um país que tem uma grande quantidade de rochas cristalinas, formação antiga. E nessas formações bastante antigas, como nos nossos planaltos, eu geralmente tenho abundância desses recursos minerais. No nosso caso, é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Então, esse território tão grande, essa diversidade de recursos minerais disponíveis, é importante economicamente para o país. A gente depende bastante das exportações desse tipo de produto. Ele é importante na nossa balança comercial. Tá? É uma das coisas que a gente exporta em grande quantidade, junto com outras commodities, como produtos agrícolas. Tá? Então, tem uma grande importância econômica a exploração e o extrativismo mineral para a gente aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, e assim como no caso da agricultura, eu tenho problemas sérios quanto à retirada do extrativismo desses recursos minerais. Historicamente, não se toma muito cuidado na hora de se explorar e não se tem uma visão de longo prazo de preservação ambiental quando eu retiro esses recursos minerais. No nosso caso específico, isso ficou muito claro recentemente com 2 acidentes grandes, né, com empresas mineradoras, Mariana e Brumadinho. Isso chamou muita atenção num tempo recente, mas há muito tempo, desde o início do extrativismo dessas minas, eu tenho uma degradação ambiental muito grande. Então, de novo, eu tenho aí uma bifurcação importante com o mesmo recurso, que é o recurso mineral. Ao mesmo tempo que ele tem grande importância econômica para o nosso país, e se incentiva o extrativismo em grande quantidade, se comemora quando se vende e exporta muito desse tipo de produto. Eu tenho, toda vez que eu amplio o extrativismo mineral, a degradação ambiental. Não tem como conciliar as duas coisas. Eu tenho como minimizar os riscos e minimizar os problemas, mas extirpá-los é inviável, é impossível, não dá para fazer. Tá? Então, essa é a nossa primeira discussão. A segunda discussão que eu já gostaria de colocar antes mesmo da gente falar um pouco dos recursos, de onde eles estão situados, é essa dependência de exportar esses recursos. Quem são os grandes compradores desses recursos naturais que nós temos aqui? Como ferro, por exemplo. Estados Unidos, que é um cliente antigo, alguns países europeus, o Japão, que é outro cliente antigo, especificamente do minério de ferro do Brasil, e mais recentemente a China, que compra qualquer recurso mineral disponível em qualquer parte do planeta, produzem mercadorias com esses recursos minerais e vendem no mercado internacional produtos industrializados com esses recursos. Inclusive, um dos clientes somos nós, tanto do Japão, quanto dos Estados Unidos, quanto da China, que todo mundo é cliente da China hoje em dia. E aí vai mais uma discussão. Será que não é possível desenvolver uma indústria local de transformação desses recursos minerais para poder produzir no Brasil produtos que a gente importa, que são derivados dessas commodities que a gente exporta? Será que não seria possível eu aproveitar esses recursos naturais que eu tenho em abundância no meu país para poder desenvolver a indústria local e consumir aqui mesmo? Tá? Mais uma vez, a gente cai em uma situação difícil de os produtos feitos aqui não conseguirem competir economicamente com produtos que vêm de fora, principalmente se for um produto chinês. No caso do Japão, no caso dos Estados Unidos, é até um pouco mais compreensível que gera produtos com alta tecnologia que talvez a gente não tenha. A gente até depende de empresas de fora do Brasil que se instalam aqui e fazem produtos de alta tecnologia. Mas os básicos, eu comprar panela da China, será que é justificável? Eu comprar coisas de alumínio da China, tá? E eles conseguirem pegar o recurso natural daqui, fazer esse translado até a China, transformar num produto industrializado, trazer de volta e vender aqui num preço muito inferior ao produzido no próprio país. Então fica aí algumas discussões que a gente tem que pensar quando eu falo de recurso mineral, tá? Alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Se quiser, agora é a hora. O que você acha, senhor?
Você acha que dá para fazer isso? Então, é muito difícil, Gabi. Como que a gente faz? O Brasil tem um problema de carga tributária e custo de produção. Então, quando eu falo para vocês, olha, não dá para competir com a China, nossa mão de obra é muito mais cara, a gente paga muito mais imposto, nossa energia é cara, que o que poderia ajudar para a competitividade não ajuda no formato atual, a menos que se mude a estratégia de taxar, de até mesmo os tributos que se paga para o trabalhador no Brasil são excessivos e não são devolvidos com qualidade para o consumidor final, né? Então, reduzir um pouquinho essas taxas tributárias cobradas aqui poderiam facilitar isso daí, tá? Mas não é fácil, tem que mudar toda a estrutura econômica e política do país dos últimos todos os anos, tá? Tranquilão? Ah, tá. Ah, tá. Eu não faço ideia. Tava cutucando vocês para ver se vocês davam uma alternativa para mim. Não sei não o que dá para fazer. Agora vamos lá. Eu vou começar com o que eu falei para vocês dos módulos que ficaram, na verdade um módulo que ficou na apostila 1 e não foi feito, que seria o módulo 10 da frente 1, que dá sequência para o módulo 11, que é o que a gente começa hoje, tá? E aqui eu abri da revista Super Interessante e tem aqui um basiquinho mesmo. Para nós, o mais importante hoje é conhecer alguns desses minérios importantes, onde eles se localizam, que é o que geralmente cai em prova. Essa discussão inicial que eu falei de exploração e dos problemas ambientais vem sendo recorrente em provas, principalmente depois do desastre de Mariana. Então, a forma de extrativismo e esse papo, extrativismo e conservação ambiental e desastre ambiental, está sendo muito mais comum ser cobrado do que quais são os recursos e onde eles estão, tá? E de vez em quando cai também questões que falam da importância econômica desses recursos, por que eles têm tanta importância na nossa balança comercial. Então, são os focos que nós vamos seguir, tá? Conhecendo um pouquinho deles. Aqui, eu tenho alguns dos principais recursos minerais elencados aqui, extraídos no Brasil. Ele trabalhou com 14 desses recursos. Alguns deles estão no nosso conteúdo da nossa apostila. Importante eu saber logo de cara, percebam, olhando o mapa, eu tenho um acúmulo bastante grande desses recursos minerais nesse pedaço aqui. Esse pedacinho vocês conhecem bem, tem nome, não está longe da gente, é o quadrilátero ferrífero. Então, a hora que nós falamos em Minas Gerais, eu tenho a maior parte da concentração dos recursos minerais extraídos no Brasil no passado e bastante no presente, tá? Ainda é um local que se tira, por um exemplo, uma quantidade enorme de minério de ferro, todos os anos, milhões de toneladas, a gente fala disso já. Outro local que é importante eu lembrar, e é hoje um local de grande quantidade de exploração e é crescente, é aqui em cima no Pará, principalmente no complexo que a gente chama de Serra dos Carajás. Então, na hora que eu falar de outros minérios, aqui vai chamar a atenção a extração do manganês, tá? E da bauxita. Então, ao pensar em manganês e bauxita, eu vou pensar principalmente aqui em cima no Pará. Esse pedaço aqui, inclusive, vocês vão lembrar que existem infraestruturas montadas e projetos grandes para poder escoar esses minérios. O de Minas Gerais, por exemplo, tem uma estrada de ferro que sai de Minas e vem até o Espírito Santo, que o Minas Gerais não tem acesso ao mar, é escoado pelo Espírito Santo, pelo Porto de Tubarão. Então, eu tenho aqui uma estrada de ferro que vai de Minas até o Espírito Santo e faz com que o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, seja o porto que mais movimenta toneladas no Brasil, por conta desse minério, principalmente de ferro. E aqui em cima, eu tenho alguns projetos grandes, tá? O projeto Carajás, Grande Carajás, fez uma hidrelétrica aqui em cima, que é a de Tucuruí, para abastecer tudo isso daqui. Eu tenho uma estrada de ferro, que foi feita de Carajás até São Luís, lá no Maranhão, no porto de Itaqui, para poder escoar esses minérios por cima, até porque fica mais próximo, né? Eu saí por aqui, principais locais de compra desse minério são os Estados Unidos ou a Ásia, do que eu subir por aqui para poder fazer essa navegação.
Então, foi feito tudo uma infraestrutura aqui, e tem até o projeto Jari, que nós estudamos ano passado, que fora o extrativismo, ainda tem criação de animais, ainda tem fazendas, ainda tem produção de muita coisa. No Amazonas, eu tenho alguma coisa também de extrativismo, principalmente naquela parte de cima do Amazonas, onde eu tenho, depois do vale aqui, ó, do Rio Amazonas, que é uma área deprimida, uma área elevada com grande quantidade de recursos minerais, como na Serra do Sono, mas não é tão grande. E, por fim, vocês vão lembrar aqui, o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, nem está colocado aqui, porque a quantidade é tão pequenininha e nem tira mais praticamente desativado, tá? E aí a gente vai olhar um pouquinho de cada uma dessas estruturas. Então, nós vamos começar pelo número 1, é um dos mais importantes quando eu falo aqui no Brasil. Ele está principalmente aqui em cima, ó, o número 1, é a bauxita. De vez em quando, nas provas, eles cobram o que se faz, o que dá origem, qual é o tamanho da exploração desses recursos. E no caso da bauxita, esses dois nomes vão aparecer sempre: Oriximiná e Paragominas, os dois no Pará. Então, pensou em bauxita ou caiu bauxita, vocês vão sempre associar a bauxita ao estado do Pará. A produção é grande, são 22 milhões de toneladas por ano. A reserva é enorme, 3,5 bilhões de toneladas. Na atual forma de exploração, eles falam, considerando os números, que isso dura ainda 159 anos de exploração. Então, não é explorada há tanto tempo e ainda tem um volume bastante grande. Somos o segundo maior produtor do mundo e nossa reserva é a terceira maior do mundo. Para quem não conhece a bauxita, ela é um mineral importante, é abundante, então o valor econômico dela não é tão grande não, mas usa para muita coisa, tá? Representa 8% do peso do nosso planeta e da bauxita eu faço o alumínio. Então, o principal produto que é derivado desse mineral bauxita é o alumínio, né? Se tira a alumina, que é o mineral, na separação, geralmente por hidrólise. Nessa separação da bauxita, para poder tirar a alumina e fazer alumínio, inclusive lá no Pará tem um projeto grandão que é o Albrás, eu uso grande quantidade de água e também de energia elétrica. Nós já estudamos em outros tempos, acho que na primeira série do médio, que um dos grandes produtores mundiais é o Canadá, por exemplo. O Brasil é um grande produtor, a China é grande produtora, e o Canadá é outro grande produtor, aqui americano no caso, tá? Bauxita feito, falou em bauxita, vou lembrar aqui a parte de cima, vou lembrar do Pará, se cair nome, Oriximiná e Paragominas, tá? 2, zircônio não. 3, deixa eu ver qual eu preciso, 3 é o chumbo. Chumbo a gente vai falar já já, então eu vou adiantar para vocês aqui o chumbo. A quantidade não é tão grande, no caso do chumbo, tá? E eu vou localizar ele em Paracatu, em Minas. Grande parte dos outros recursos que a gente vai falar agora vão estar em algum pedaço de Minas Gerais. Então, fora a bauxita, que a maior parte vai estar lá em cima no Pará, a maior parte dos outros vai estar todos no quadrilátero ferrífero, todos na região de Minas Gerais, tá? Produção brasileira de 26 mil toneladas por ano, percebo que já é bem menor, tá? Reserva brasileira de 52 milhões de toneladas, vai durar mais aí quase 100 anos. Temos a 11ª produção do mundo e a primeira reserva. Nós temos a maior quantidade de chumbo do planeta. Onde eu uso? Chumbo eu uso na construção, muito é conhecido pelas baterias, né? Dentro das baterias. Uso chumbo na munição e para compor ligas metálicas. No caso das baterias, teve um caso recente em Sorocaba, perto da gente aqui, que tinha uma fábrica grande de baterias lá e eles enterravam as baterias que não prestavam, que eles pegavam, têm a obrigação de pegar, né, de coletar as que não servem mais, e enterravam no fundo da fábrica. Poluíram todo o espaço lá, interditou todo lugar. Tá? Recente isso. 4 era o estanho. A gente vai ver o estanho também na nossa composição de matéria no módulo atual. A maior parte do estanho, que não é grande quantidade, ó, extraída, nem a reserva é tão grande, está em Rondônia. Tá? O estanho é um anticorrosivo,
acrescento no aço, nas latas, para preservar o alimento. O estanho, ele vai fazer uma camadinha que geralmente vai estar nas latinhas. Aquela camadinha de dentro, antes de colocar o verniz da bebida, coloca-se o estanho para poder não corroer, né? O líquido que está dentro da lata não corroer e não enferrujar ali dentro. Tá? Urânio, na Bahia, em Caetité. E o urânio, ele é bastante importante porque ele dá origem a um combustível para a usina nuclear. Inclusive, o Brasil é um dos países que tem autorização para enriquecer urânio para fazer energia elétrica. E a gente vende bastante urânio para o mundo todo. 14ª produção mundial, 6ª maior reserva. Tá? Diamante, importante economicamente, mas a quantidade ainda, no nosso caso, sempre foi pequena, nunca foi muito grande, e eu acho ainda diamante no Mato Grosso. Manganês. Esse é bastante importante para a gente, é um daqueles que eu falei, tá? Então, no caso de manganês, percebam que a maior parte vai estar lá em Mariana, onde aconteceu o primeiro desastre grande que nós vimos no Brasil, né? A produção é grande, 3,1 milhões de toneladas por ano, e a nossa reserva é gigante, ó, 565 milhões de toneladas, mais quase 200 anos de exploração no ritmo atual. Produção brasileira é a primeira do mundo, nós somos os maiores produtores mundiais do manganês e temos a 2ª maior reserva do planeta. O manganês é usado em chapas e ligas metálicas. Na verdade, o manganês é usado junto com o ferro para dar origem ao aço, né? E aí, dependendo do tipo de aço, vai mais ou menos manganês no seu processo de composição. Então, ele é fundido para formar o aço. Manganês, deixa eu ver onde ele está lá em cima, o 7. Mariana. Lá na região do quadrilátero, o manganês. O 7. É esse cara aqui. Ele está aqui. Tá? Em composição com tantos outros. Manganês foi. Carvão. A gente já trabalhou o carvão como recurso mineral, só no sul do Brasil, de pequena qualidade, pouco profundo, não tem grande exploração, não tem grande reserva, não tem qualidade, então nós temos problemas com o nosso carvão. Nióbio aparece aqui de novo em Minas também. O nióbio não aparece na nossa apostila, ele não fala na nossa apostila. Até porque a produção não é tão grande, ó, 104 mil toneladas e uma reserva de 3,6 milhões de toneladas. No ritmo atual de exploração vai durar uns 30 anos. E ele está colocado aqui por conta da importância brasileira nesse recurso. É um recurso que não é tão abundante na crosta. Então, nós somos o primeiro produtor mundial, olha o tanto, 96% da produção mundial de nióbio é do Brasil. Reserva, 96% da reserva do nióbio está aqui. Então, praticamente só o Brasil tem nióbio no planeta. É usado em condutores e no marca-passo, por um exemplo. É um metal não alérgico, mais leve e bastante resistente. Então, a gente tem as principais reservas mundiais aí. Zinco, fazer telha, níquel, ouro. Já foi muito importante, hoje a exploração é pequenininha, mas é maior até do que eu imaginava. Eu não imaginava, lá em Minas ainda, na região de Paracatu, ser extraído ainda 40 toneladas por ano. Eu nem imaginava que saía do Brasil ainda 40 mil quilos de ouro por ano. A reserva é pequena, né? 1.720 toneladas, dura mais uns 40 anos aí. E é usado, obviamente, na indústria de joias, principalmente. Em alguns eletrônicos também se usa o ouro. O mais importante para a gente, o mais caível em prova, ferro, reserva gigante, quadrilátero, Ouro Preto e Santa Bárbara, lá em Minas Gerais. 317 milhões de toneladas por ano a gente vende e consome desse minério. Nossa reserva é de 26 bilhões de toneladas. Tem mais 80 anos de exploração no ritmo atual. Somos o 2º maior produtor do mundo, quase 20% da produção mundial, e temos a 5ª maior reserva. Então, o ferro é mais um daqueles caras importantes que a gente tem que saber. A prata, produção
de 6 toneladas por ano só, é pequenininha, tá? Vai durar muito tempo, a gente não extrai muito dela, não. Tudo bem? Até aqui? Então, essa primeira parte de apresentação eu fiz, lembrei de alguns e dos locais. Aqui, vocês sempre vão pensar em 3 grandes estruturas, que a gente vai falar agora, 2 delas que eu não posso esquecer de jeito nenhum. E ao falar dessas estruturas, eu vou lembrar desses metais ferrosos, principalmente. E dentro dos metais ferrosos, deixa eu só rolar para baixo aqui a minha página, assim que eu conseguir. Vamos ver. E dentro dos metais ferrosos, vamos, neném. Eu vou lembrar, o quadrilátero, não posso de forma alguma, agora ele vai fazer tudo que eu rolei aqui no mouse. O quadrilátero ferrífero, então, região de Minas Gerais, é a mais importante para eu lembrar. Toda vez que a gente falar de bauxita, toda vez que a gente falar em manganês, toda vez que a gente falar em ferro, que são básicos, que são em grandes proporções, vou lembrar da região de Minas Gerais. Vou lembrar do quadrilátero ferrífero. Se eu pensar só no manganês, eu vou lembrar lá em cima também da minha situação da Serra dos Carajás. Lembro o Pará. Então, hoje, pensar no Pará e pensar em Minas é o essencial e é o básico para eu falar de recursos minerais. Abriu aqui. Então, aqui, ó, quadrilátero, extremamente importante. Eu consegui visualizar e saber a localização aqui em Minas, de onde eu extraio muito ferro e bastante manganês. Serra dos Carajás, aqui no Pará, aqui em cima. Eu preciso lembrar bastante que eu tiro ferro lá também, tiro manganês, então os dois tiram ferro e manganês. Serra do Navio, lá em cima, que eu falei para vocês, na parte mais ao norte, depois que eu passo a calha do Amazonas, eu tenho uma região mais elevada aqui, que inclusive tem as maiores altitudes do Brasil, com o Pico da Neblina. Eu vou ter extrativismo também, ele está marcando manganês aqui para mim. E, de vez em quando, quase nunca, é solicitado o maciço de Urucum. Tá? Então, no maciço de Urucum, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, quase desativado, não se tira quase nada. Tirava-se ferro, tirava-se manganês. Além de ser pequena quantidade, pouca qualidade, está longe dos principais centros consumidores, é difícil para fazer a exportação, então ele praticamente deixou de ser explorado aqui, no caso do Mato Grosso do Sul. Tá? Específico na apostila de vocês, está aqui. Alguns outros recursos que ele trabalha conosco. Cuprita, o calcopirita é basicamente o formador, as rochas que são retiradas, o cobre. Temos exploração de cobre no Brasil, não somos autossuficientes. Lá no Pará, basicamente em Carajás também, é onde eu tiro o cobre. Consumimos mais do que produzimos. Nosso principal fornecedor é o Chile, que é o maior produtor mundial. Tá? Galena. Da galena é onde eu tiro o chumbo. Tá? Então, o chumbo, nós chegamos a olhar ali. Nordeste, eu tenho exploração, mas a maior parte, Paracatu, mina de Paracatu. Principal produção do chumbo, Minas Gerais também. Cassiterita, que ele está colocando aqui, é o estanho. Amazonas, região norte do Brasil, Rondônia e Amazonas, maiores produtores. Ouro, que não é grande, a maior parte, Vale do Tapajós, também em Minas Gerais. Tá? Desculpa, no Pará, Vale do Tapajós, 42%, e também em Minas Gerais, 28% do extrativismo do ouro, mas não é importante para nós, não. A única coisa que não apareceu no outro material é o sal marinho. E aí, lembrar de sal marinho, se vocês pegarem o sal que a gente consome no dia a dia, a maior parte do sal que chega aqui para a gente vem do Nordeste, e a maior parte dessas 3 cidades aqui, tá? Macau, Mossoró e Areia Branca. Todas as 3 no Rio Grande do Norte. Então, do Rio Grande do Norte, eu tenho o maior extrativismo salineiro do país e fornece o sal praticamente que o país todo consome, tá? No Rio, em Cabo Frio eu ainda tenho um pouco de extração, mas geralmente é só para o Rio de Janeiro essa distribuição. Eu nunca vi por aqui vender sal do Rio. Tá? E em Araruama, que a produção já foi grande, hoje é decadente, hoje não se tira mais quase nada nessa região aqui. Então, em Cabo Frio,
eu ainda tenho um pouco. Pensou em sal, vai lembrar no Rio Grande do Norte e um pouquinho no Rio de Janeiro, mas a maior parte mesmo do extrativismo vai acontecer no Rio Grande do Norte. Tentem pensar também que dentro desse extrativismo, eu muitas vezes dependo de empresas transnacionais que atuam no meu país. Então, eu autorizo extrativismo, quando vocês pensam, por exemplo, nos recursos minerais, tem um monte de empresas estrangeiras que fazem extrativismo aqui. Inclusive de coisas simples como sal. Várias empresas, como uma empresa holandesa que atua no Rio Grande do Norte, extraindo sal e vendendo aqui no país, tá? As localizações aqui dos metais preciosos, né? Ele dá uma atenção especial para o ouro, no Vale aqui do Madeira, que é onde é tirado em maior proporção, e também na região antiga aqui de Minas Gerais. Antigamente eu tinha também extrativismo lá em Serra Pelada, tá parado, vocês lembram lá daquele caos de Serra Pelada, onde se extraía ouro, e um pouquinho lá em Roraima, tá? Se eu venho aqui nas gemas preciosas, não somos grandes produtores de gema, mas percebam como a região de Minas também tem grande quantidade de gemas. Se alguém já foi a Minas Gerais, possivelmente já viu um monte de feiras e um monte de comércios que vendem dos mais diferentes tipos de gemas, tanto das mais preciosas quanto das pedras ou rochas ornamentais. Se vende em grande proporção, tem bastante aqui também. E o mais importante, que é o de prova de verdade, é esse composto aqui que eu já adiantei para vocês. Quadrilátero ferrífero, Serra dos Carajás, o Complexo dos Carajás, de vez em quando um maciço de urucum, que quase não tenho mais nada, mas de vez em quando os caras desenterram questões do passado. E se eu voltar na década de 90, por exemplo, eu tinha extrativismo grande aqui, Serra do Navio, lá em cima, que de vez em quando é só para sacanear vocês, para mostrar que tem recursos minerais aqui. O básico do básico no comunzão, Serra dos Carajás no Pará e o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Correto? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem para todo mundo? Podemos fazer exercícios? Então, bora fazer exercício. Eu marquei alguns, eu estou olhando o tempo que nós temos aqui para a gente realizar, tá? Eu queria fazer a questão 2 com vocês, e é uma questão discursiva. E aí eu preciso um pouquinho de vez em quando que vocês abram o microfone, conversem comigo para a gente tentar chegar em respostas, tá? Na questão 2 é uma questão simples, é uma questão básica da FUVEST. E eu tenho uma linha de pergunta, e nessa uma linha ele pede uma coisa bastante simples para a gente. Então, se vocês olharem a questão, se vocês puderem pegar de vocês aí, por favor, a gente vai ver uma pergunta assim, ó. Mencione as duas principais áreas salineiras do Brasil e os respectivos fatores que justifiquem a sua extração. As duas áreas salineiras, eu acho que não está difícil, a gente acabou de falar. O meu problema está em falar quais são os fatores que justificam a extração. Alguém consegue começar a me ajudar? Ninguém quer nem pensar? As duas áreas. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é uma área. E Rio E de a Janeiro. outra? E Rio de Janeiro. Beleza, como a gente prevê, né? Lembrar das duas áreas salineiras não seria tão difícil. Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro são as duas principais áreas salineiras, tá? Alguém está falando da nota da PGA? Pois eu dou uma olhadinha. Não aparece para mim quem escreveu, tá? Senhor, fui eu. Tá errado a da PGA? Tá, no seu campo lá, tá falando que tá outra nota. Só no meu ou no de todos? Só no seu. Os outros tá tudo certo, só que o seu tá outra nota. Tá, eu olho. Tá bom. Obrigada. Desculpa interromper. Nada. Imagina. Já que você interrompeu, fica aí. Me ajuda a pensar no porquê que Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro são as duas principais áreas de retirada de sal do Brasil. Uma coisa muito simples de pensar. Vamos lá. Posso falar? Pode. Porque é sol o ano todo lá. Isso. Um dos fatores
principais que eu vou pensar para tanto o Rio Grande do Norte quanto essa região do Rio de Janeiro ter esse extrativismo tão grande, que são faixas litorâneas que têm um índice de insolação muito grande. Então, para extrativismo do sal, quanto mais quente, melhor. De fato, é um dos fatores as altas temperaturas, porque leva a altos índices de evaporação, né? Como o sal está misturado na água, quanto mais evaporar, mais o sal fica ali. Mais algumas coisas? Essa é a principal. Se eu lembrar de mais uma, acho que o cara já engole minha resposta aqui. Mais uma, pelo menos. O que ajuda, fora essa temperatura elevada, a eu ter altos índices de evaporação? Fora a temperatura, o que mais pode favorecer a ter muita evaporação? Chuva, Que- sir. Oi? A chuva, tipo. Mas é São por lugares que chove pouco, é um dos fatores que eu poderia colocar. Não chove muito nesses locais, verdade. Só que eu tava pensando em outra coisa. O que favorece evaporar com mais facilidade, fora as altas temperaturas? Eu não faço ideia. É a pressão, senhor? Pressão do lugar. da atmosfera? Poderíamos usar isso com o relevo baixo, altas Sim. marés, grande amplitude de maré e locais menos profundos. Então, se eu tiver menor profundidade em áreas que a maré oscila bastante, principalmente no Rio Grande do Norte, a oscilação da maré é maior, fica muito fácil o processo de evaporação. E aí o sal, ele é produzido com mais facilidade, tá? Então, se eu começar a pensar nesses componentes, ele traz aqui para mim, ó. Vocês já falaram, altas temperaturas que levam a elevada evaporação, poder até separar essas duas coisas na minha resposta. Solos impermeáveis, a água não penetra facilmente no solo, então fica na superfície, né, na lâmina, e aí evapora mais fácil. Elevadas marés, e no caso do Rio Grande do Norte ainda tem os ventos constantes que fazem com que eu tenha a maré maior e fazendo mais evaporação, e as poucas chuvas que vocês citaram. Então, seria isso daí. Se pegar uma questão dessa da FUVEST, fácil de acertar as áreas, os locais, difícil de lembrar nos fatores, tá? E eu tenho que justificar a extração a partir desses fatores. É uma questão mais ou menos complexa, na minha opinião, tá? 3 nós vamos fazer também. Questão da Unicamp. Vamos lá. Tá aqui. Essa eu acho que eu consigo esconder a resposta de vocês e dá pra gente fazer olhando aqui. Dá. Apesar da queda do preço que vem sofrendo nos últimos anos, algumas commodities minerais continuam sendo importante fonte para a pauta de exportações do Brasil, verdade? Na figura a seguir, observando vias de escoamento, então está aqui desenhadas as vias de escoamento dessa produção, é óbvio que ele está dando ênfase aqui na região norte do Brasil, principalmente no Pará, tá? Então está falando lá de cima. Partindo de 3 municípios paraenses, Oriximiná, Parauapebas e Ipixuna do Pará. Então eu preciso pensar. Essa questão, na minha opinião, é bastante difícil, bastante complexa. Eu precisei pegar algum material aqui para dar uma olhadinha e ter certeza. Eu consegui excluir algumas coisas logo de cara, mas ter muita certeza eu não tive não na hora que eu fiz, tá? Vamos lá. Estou olhando lá quais são os locais. E ele me dá as opções. Indique o produto extraído em cada um dos municípios e a via de escoamento correspondente. Essa via de escoamento ficou complexo um pouquinho e os produtos um pouquinho também. Quando eu pensei, ele me deu aqui, ó, Oriximiná, beleza, ele foi citado. Parauapebas não e Ipixuna também não, tá? O meu problema maior vai ser com Ipixuna, mas vamos lá. Ele fala assim, produtos. A. Cobre, corredor do Baixo Amazonas, bauxita, corredor do Carajás, ferro, corredor do Rio Capim. Nunca tinha ouvido falar no Rio Capim. E veio aqui a Unicamp e colocou o Rio Capim. Tá? Vocês veem algum problema aqui? Cobre. No Baixo Amazonas. Tinha cobre lá em cima?
Acho que não. Bauxita em Carajás rola, né? Até consigo imaginar em bauxita no corredor de Carajás. Ferro no Vale do Rio Capim. Então, para mim, sei lá, não sei. B. Bauxita no Baixo Amazonas. Ferro no Carajás. Caulim no Vale do Rio Capim. Nossa, apareceu um tal de caulim aqui agora. O que é caulim? Para me dificultar. Caulim é um recurso mineral também. E o caulim é explorado na região ali dos Carajás, no Pará principalmente. Ele é bastante utilizado na produção de papel. Ele é um dos minerais que dá a brancura do papel. Na hora que você vai fazer papel, esse papel branco novo que a gente consome, uma parte dessa brancura vem do caulim. Então, mistura o caulim nisso, ele é importante, principalmente na indústria do papel. Existe lá em cima, mas não tinha no meu material. C. Carvão mineral no Carajás. Essa eu consigo tirar fácil. Carvão lá em cima, não tem, eu sei que não tem, carvão é só no sul. Então, pelo menos a C eu consigo tirar fora. Nem vou ler o resto. D. Ferro no corredor de Carajás. Bauxita no Baixo Amazonas. E cobre no Vale do Rio Capim. E agora? O que vocês assinalam? Eu sei lá, eu tiraria fora do cobre também. A D. Eu tiraria o cobre. Oi? D. Eu, se estivesse fazendo com poucas certezas, sem ter lá muita certeza, eu ficaria com as coisas que eu acho que devem estar certas. Bauxita, no Vale Baixo do Amazonas, que eu estou falando lá do Pará, lá no final, bauxita tem. Ferro, que eu sei que também tem nos Carajás. Essas duas eu teria como pensar. Caulim, eu sei porque a gente estudou ano passado na segunda série do médio. Então, eu ainda lembro da aula que eu preparei, só não lembro de, em momento algum, falar do Rio Capim. Para mim, quando falou caulim na apostila de vocês do ano passado, se eu não me engano foi no segundo bimestre, trabalhou recursos minerais ano passado, ele falava do caulim junto com o projeto do Grande Carajás. Então, para mim, estaria vinculado à mesma reunião. Nunca tinha ouvido falar do Rio Capim. Mas se vocês optaram pela letra B, é o que está certo. A Ipixuna, caulim, eu teria dificuldade de fazer. Eu achei uma questão bastante difícil colocada pela Unicamp. Tá? Vamos fazer a 6. 6 acabamos de falar. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade de fazer, não. Tem duas áreas marcadas no mapa. Tá aí. Tá? Área A aqui e área B aqui. As áreas assinaladas com A e B destacam-se como... Vamos lá. A. Áreas de maior amplitude de maré, em razão da presença de vento constante. No meu material, e eu falei agora há pouco na outra questão de vento constante. Eu falei de vento constante. Então deve estar certo a A, não deve? Mas só no... Não, mas no Rio Grande... Não, calma. Rio de Janeiro Tá não, certo. né? Continua, tá certo. Rio de Janeiro não. Só no Rio Grande do Norte. Isso, se destaca e tem só esses ventos constantes, são muito importantes no Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, mas tem uma outra coisa que desqualifica muito mais essa resposta do que pensar no vento. É a maré. Vocês vão lembrar quando nós estudamos marés, que quanto mais ao norte do Brasil, maior a maré, maior o desnível da maré, tá? A maré alta. E quanto mais para o sul, menor a oscilação da maré. Então, se eu falar que na A tem grande oscilação de maré, no Rio Grande do Norte, é verdade. Se eu falar que tem grande oscilação de maré no Rio de Janeiro, tá errado. É mentira. Então, a afirmação que fala que tem as maiores amplitudes de maré, tá errado. Tá? B. Principais áreas produtoras de sal e de petróleo do Brasil. E agora? Essa. Maior área produtora de sal é a A, é isso? Que é o Rio Grande do Norte? É. E o B, quem é? No mapa? É o Rio? Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país? Estado do Rio? Eu acho que sim. É, então a B tá certa, né?
A B tá certo. A C fala que áreas de menor e maior pluviosidade do país, aqui na A menor, sei lá, poderia até pensar no Rio Grande do Norte chovendo pouco, mas a de maior pluviosidade ser o Rio de Janeiro, não, né? Eu penso aqui toda essa área aqui, ó, da região norte chove muito mais, em proporção. Áreas produtoras de cacau e pescado. Cacau aqui em cima não, né? Fosse cacau, onde teria que estar o A? Mais perto da onde? Mais para baixo, na Bahia. Onde está a Bahia, mais ou menos aqui? Eu acho. Né? Região lá de Itabuna, de Ilhéus. E B, com o pescado, até poderia pensar no Rio, como o maior pesqueiro. Não sei qual é o estado de maior pesca. Pode até ser o Rio de Janeiro mesmo. Tá? Áreas onde a vegetação complexa de mangue é expressiva. Manguezais. Eu poderia ficar com essa, hein? Manguezal. Eu ia pensar em manguezais, ia lembrar que aqui no Nordeste tem bastante manguezal. No Rio, sabe? Me ajuda. Tem muito manguezal por lá? Ou nada? Ou pouco? Tem nada, rapaz. Tem não. Tem não, né? Tem mais faixas de areia, muito mais que manguezal, né? Na região Nordeste a gente sabe que tem manguezais maiores, mas no Rio de Janeiro não vai ter esses manguezais tão grandes como o resto do litoral nordestino aqui, por um exemplo. Então, eu acho que desqualifica a resposta também. Tá? Eu talvez pensaria e ficaria em dúvida com a E, mas a B está realmente muito certa. Feita. FUVEST. Aqui, perguntinha basiquinha para vocês. Tá? Vocês vão perceber uma coisa. Na maior parte das vezes que a gente falar de questionamentos de recursos minerais, principalmente quando ele for questão complexa, vocês vão estar com FUVEST, vocês vão estar com Unicamp, vocês vão estar com questões da Unesp, tá? Não tem geralmente nas provas. No Enem, por um exemplo, dificilmente são abordadas questões que falem de localização e exploração de recurso mineral. Geralmente no Enem, como é uma prova mais política, tá? Ela traz a parte ambiental com muita força, com muitas questões nesse sentido, ou a parte econômica, da importância econômica desse extrativismo. De localização dificilmente abordada, tá? Vamos lá. Questãozinha simplesinha para vocês aqui, ó. Em setembro de 2007, aconteceram passeatas em diversas cidades do país, como forma de protesto contra a privatização da Vale. Não adiantou em nada. A Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, foi privatizada e depois da privatização houveram os 2 grandes acidentes da Vale lá em Minas Gerais, tá? Pergunta A. Caracterize o contexto político-econômico mundial e nacional em que se deu a privatização da Vale. Eu vou pensar na década de 90, início dos anos 2000, qual é o contingenciamento, o formato político e econômico mundial e brasileiro que levou à privatização da Vale. Eu preciso explicar isso, e para mim essa seria a questão mais complexa. A B seria mais fácil de pensar, mas a A ficaria uma resposta grande, principalmente se eu souber do contexto político e econômico da privatização. Vocês lembram das privatizações dos anos 90 aqui no Brasil? Ô, senhor, não foi por causa que o Brasil não estava tendo dinheiro suficiente para manter as empresas, acabando que elas ficassem bem pobres não, bem relaxadas, e aí eles começaram a fazer a privatização para poder melhorar e ter uma coisa melhor, entendeu? Mais ou menos isso. Esse é um dos cenários. O cenário nacional, que é o que a Giovana acabou de abordar, é exatamente esse. As empresas estatais eram vistas como empresas que não davam lucro, que tinham muitas possibilidades, mas que o Estado não conseguia fazer funcionar e não conseguia fazer render. Então, eu vinha num período de dívidas muito grandes, na década de 80, ainda na década de 90, e uma das soluções encontradas para poder arrecadar dinheiro e tentar fazer produzir seria privatizar. Então, uma das saídas seria tirar das mãos do Estado, que não consegue fazer produzir, e não vai ser só nesse setor, né? A gente vai ver até antes setor de transportes, a gente vai ver antes setor de energia, telefonia, vão sendo todos privatizados no país, para tentar melhorar os serviços de fato. Melhora muito após a privatização. Produz muito mais após a privatização.
tá? Só fica aquela birrinha de novo de por que na mão de estrangeiro anda e na mão do Estado não funciona. Esse é o problema, né? É igual eu pensar hoje na Petrobras, que existem correntes que, inclusive, defendem a privatização da Petrobras, que a gente tem parte dela no mercado, né, de ações, e maior parte ainda pertence ao governo, a uma estatal. E por que que a Petrobras não consegue dar lucro e tem prejuízos e não se desenvolve? Sei lá, se for terceirizada a produção vendida ou privatizada a Petrobras e virar uma Shell, a gente tem certeza que vai fazer dinheiro demais aqui dentro do país e sendo estatal não produz. Esse é um dos principais problemas. Então, abordando o contexto nacional que a Giovana falou. Momento de dificuldade financeira do país, empresa pouco produtiva, dava poucos recursos de volta para o país, então dava bastante trabalho e nenhum tipo de retorno, ou pouquíssimo retorno. Eu estava num momento em que eu precisava arrecadar dinheiro. Então, ao mesmo tempo que eu, privatizando, levanto dinheiro, porque eu vendo essa empresa, eu pego o dinheiro para poder acertar e investir em outras coisas, eu ainda faço com que ela produza muito, que ela gere emprego, que ela gere divisas pagando impostos para o país. Esse era o contexto nacional. Corretíssimo, Giovana. Contexto internacional. Mundo. Peguem de novo após os anos 90. Que mudança eu tenho nos anos 90 importante para a economia mundial que vai reverberar nessa situação de pertencer ao Estado ou privatizar? Senhor, estava no governo de quem? Nesse momento histórico, começa no governo Collor, das privatizações, continua com bastante força no Fernando Henrique. Nesse sisteminha aqui, final do governo Fernando Henrique, início do governo Lula. Nossa. Mas aí, a hora que chega no governo Lula, já está tudo encaminhado. Só termina o processo. Qual foi a Mas vocês pergunta vão... mesmo? A minha pergunta é o contexto internacional. Contexto nacional, a gente meio conversou. O contexto internacional, do final ali dos anos 90, ou durante os anos 90, início dos anos 2000, que leva a privatizações, não só no Brasil, mas em um monte de lugares do mundo. Contexto internacional, importante, pós anos 90, ou começando nos Não anos 90. foi a polarização do mundo, que antes era bipolar, ou não? Exatamente. Internacionalmente pensando, quando eu termino a Guerra Fria, quando eu termino o período bipolar, eu tenho um período de abertura econômica. Eu tenho o fim do socialismo e eu tenho um incentivo à comercialização maior e com menos barreiras e com menos controle do Estado, que foi chamado, vocês estudam isso aqui, história, como neoliberalismo, não é? Sim. Esse período, esse é o contexto internacional, período de neoliberalismo, o pós-Guerra Fria, com a ampliação das trocas comerciais e com a visão que eu precisava reduzir o controle do Estado sobre as coisas. Eu precisava que o mercado se autorregulasse. Esse era o pensamento desse período que levava e influenciava a ter grande quantidade de privatizações. Inclusive no Brasil aconteceu. Então, quando vocês pensam nisso, olha o tamanho desse contexto para eu colocar na resposta. Essa resposta da FUVEST, olha do cara como ficou. O tanto de linhas que o cara usou para responder isso daqui. Tudo que a gente está conversando, tá? Inclusive ele cita o consenso de Washington, né? A gente fala dessa situação aí de tirar do Estado, fazer particular, bonitinho. A B eu achei mais fácil um pouquinho porque é mais explícito. Outros movimentos pró-reestatização de empresas públicas que foram privatizadas têm ocorrido na América Latina. Eu só tenho 2 países de fato para pensar em empresas que eram estatais, foram vendidas, voltarem a ser públicas. E aí vocês têm as confusões em 2 países, fácil de pensar. Ele pede identifique um país em que isso aconteceu recentemente. Um deles, inclusive, voltou a estatizar uma empresa que era a Petrobras, que atuava no país. Argentina, senhor?
A gente sempre teve uma parceria legal com a Argentina, não teve problema de eles pegar empresa nossa, não. Eles não criariam essa confusão, mas tem 2 países que criariam confusão. Venezuela? Venezuela, com certeza, não é o caso dessa situação da Petrobras. Da Petrobras é outro, que é vizinho aqui nosso, faz fronteirinha também, mas a Venezuela encaixa na resposta aqui. A Venezuela reestatizou um monte de empresas. A Cuba, senhor, sei lá. Não. Grande exportador de gás natural aqui pra gente. Bolívia, senhor? Bolívia. A Bolívia chegou a estatizar, se não me engano, em 2005, a Petrobras que atuava lá. Quando o Evo Morales sobe à presidência, com um discurso nacionalista pra caramba, bem diferente do que acontecia até então, ele fez o que prometeu em campanha, que era pegar todas as empresas de hidrocarboneto e tornar todas de novo estatais. Então pegou a Repsol, que é espanhola, a Petrobras brasileira, e com muito custo a gente negociou e pegou de volta, né? A Petrobras foi devolvida, porém nunca mais o preço do gás natural, que chegava extremamente barato aqui no Brasil, foi igual. O salto nos preços do gás natural foram muito grandes para nós. Então ele no final conseguiu o que queria, sim. Os 2 países que eu precisaria falar aqui, né, seria ou a Bolívia ou a Venezuela. No caso da Bolívia, nacionalizou os hidrocarbonetos, gás, petróleo, e no caso da Venezuela, reestatizou a parte elétrica e ainda a parte petrolífera todinha, tudo virou PDVSA. Só a PDVSA poderia extrair petróleo de lá. Tranquilão? Pessoal, aqui deu tempo, vamos passar para outro módulo, que é um pouquinho mais longo, né? A 8 aqui eu fiz, eu faria com vocês se tivesse dado tempo. Era fácil. A 9 era fácil da FUVEST. FUVEST tem umas coisas malucas, ó, que ela, daqui é a segunda fase, né? A hora que vocês vão fazer as questões abertas, ele vem assim, mas na primeira, e é para ir para a segunda fase, vem de boa. FUVEST. Destacam-se os minérios de ferro e manganês, aqui no Brasil, que é importante pra caramba. Produção de aço e bauxita, que vai dar origem ao alumínio. Relação ao minério e a localização no território, qual que está certo? Ferro no quadrilátero estaria certo, mas ele coloca aqui um planalto da Borborema. E aí não dá porque está no Nordeste. Ferro na Serra dos Carajás, é verdade, e ele faz errado aqui, que fala que está no planalto das Guianas, lá na parte de cima. A gente lembra que Carajás está no Pará, não está lá em cima nas Guianas, não. Bauxita, Vale do Tombetas, Serra do Espinhaço. Qual que tá certo? Escreve aqui. Bauxita, Trombetas, Espinhaço. Não. Manganês, no Urucum, no Pantanal. Isso aqui pode estar certo. O local está certo, tem que lembrar se tinha manganês lá ou não. Manganês, Vale do Aço, Chapada dos Parecis. Nunca ouvi falar no Vale do Aço. Resposta certa é manganês no Urucum. Aí percebam que ele ressuscita um local que praticamente eu não tenho mais extrativismo, mas ele dá o local correto e o que era explorado. Eu acho que está mal formulada. Mas está tudo bem. Tá? Alguém conhece um tal de Carlos Drummond? Língua portuguesa, vocês conhecem? Um dos poemas dele fala. Conhece? Sim. Vocês estudaram ele. Vocês sabem de onde ele era? Origem? Eu não lembro agora. Essa é uma questão multidisciplinar ou interdisciplinar que provavelmente vocês precisariam saber a origem dele, lembrar de pelo menos de que região que o Carlos Drummond era, de nascimento, né, de vida dele, para lembrar de que serra que ele está falando. Com Que certeza lugar. era mais no sul, não era? Ele é mineiro, né, o Carlos Porque que Drummond. tá falando da minha Foz, minha serra, Isso. dos Eu ia pensar nisso. vagões, dos trens. Lá em cima não tem tanto trem. Não. E para ficar certo, eu ia nascer, ó, que eu ia lembrar que ele é de Tabira, que é um dos municípios do quadrilátero ferrífero. Mas eu precisaria talvez saber um pouquinho sobre o personagem, né, a pessoa, Carlos Drummond, para poder lembrar que é minério de ferro,
sendo extraído de Itabira. Outra coisa que desqualificaria duas respostas, mármore e ouro sendo tirados em trens monstros, gigantescos. Eu não tiro ouro nesse trem tão grande, nem mármore nesse trem tão grande. Sobraria manganês, bauxita e ferro. E aí, obviamente, ia pensar no ferro, que seria a resposta certa em Minas. Acho que vocês acertariam também. Tá? Bora. Aqui tem uma questão que foi colocada, que é a questão 12, que ela é muito menos uma questão e muito mais uma aula, uma exposição, principalmente abordando o problema que houve em Mariana em 2015, tá? Ele fala do acidente, fala de Brumadinho também, tá? E ele mostra onde era, quais rios, Parauapeba, Rio Doce, que ficou mais famoso lá, como aconteceu o desastre. Então ele pega uma reportagem inteira. O importante aqui seria pensar nos tipos de barragens. Eu tenho 3 tipos citados aqui. A mais comum e mais barata, que era o alteamento a montante, que é essa dos degrauzinhos aqui, que é a que rompeu, lá no Córrego do Feijão. Alteamento a jusante, que é essa daqui que você faz tudo antes, não com o próprio minério. O resto do minério é muito mais cara, só que é mais eficiente. E aqui é muito, 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 muito legal, que é o empilhamento a seco. Que aí eu não tenho a represa. Mas é a mais difícil de fazer porque o custo é o mais elevado. Mas é a melhor de todas no caso de acidentes e prevenção de acidentes. Tá? Então ele me dá uma aula, primeiro, fala do relevo, fala de dimensão, fala da lama, onde percorreu, e faz perguntas simples aqui, que eu acho que é uma questão formulada pelo próprio objetivo. Não é nem ninguém que colocou em nenhum tipo de vestibular ainda, mas eles acham que pode acontecer de colocar. Aí ele pergunta aqui, ó, qual foi a barragem utilizada em Brumadinho e por que esse tipo de barragem foi usada? A hora que eu vou lá na reportagem, eu vejo que é essa aqui, ó, alteamento a montante. Essa foi usada e tá aqui, ó, em Brumadinho. Tá? Por que foi usada? Porque ela é a mais barata, de baixo custo e mais rápido a velocidade de alteamento. Então, o motivo para usar essa daqui é o custo menor. Tá? Que ações do Estado podem reduzir acidentes como ocorridos em Mariana, e aqui ele erra, não é Sobradinho, é Brumadinho. Né? Então, o que o Estado pode fazer? Básico, né? Fiscalizar, obviamente, muito mais as empresas mineradoras, colocar mais uma legislação ambiental que seja cumprida, porque só fazer sem fiscalizar também não vai adiantar, e exigir que essas empresas, que lucram muito aqui no país, façam barragens mais modernas, não só barragens para correr do custo, não só a mais barata aqui, exigir que se faça outros tipos de barragens que sejam mais seguras. Tá? Aí ele faz mais uma aulinha mesmo. Fechou? Dúvidas? Vou mudar o tema. Vou para clima, atmosfera, fator do clima e elemento do clima. Aqui nós vimos na primeira série do médio. Não lembro no passado se teve. Então, na primeira do médio nós vimos. Estou lá então, página 7, módulo 12, clima. Lembrem-se que clima nada mais é que a sucessão habitual dos tipos de tempo. Então, eu olho os tempos meteorológicos, que é aquele que muda constantemente, estudo por um tempo grande, geralmente 30 anos, e eu defino um tipo climático. Então, eu tenho como ter noções de quando faz mais calor, quando faz menos calor, quando chove, quando não chove, chove o ano todo, não chove o ano todo, qual é o volume dessa chuva, existem elementos como geada, existe queda de neve, e quando eu junto todos esses elementos, eu formo um tipo climático. Mas eu não posso olhar um tempo curto. Eu sempre olho um tempo mínimo de 30 anos para definir o clima daquele local. Tá? E aí eu tenho as anomalias do clima que eu tenho que ficar esperto. Daqui a pouco ele fala para mim, ó, você não pode pegar 2, 3, 4, 5 anos que eu tiver um efeito como o do El Niño ou o da Laninha, que muda o tipo climático, que muda as configurações do tempo em um ano ou em 2 anos, que chove mais, chove menos, faz mais frio, mais calor, e imaginar que isso é clima. Isso não é clima, isso é uma anomalia. É uma coisa que acontece, muitas vezes é recorrente, mas não é um fator determinante de clima. Tá? Clima é aquilo que historicamente se repete como um padrão.
essas movimentações do clima meteorológico, elas acontecem na atmosfera, na sua camada mais próxima da gente, que é a troposfera. Então, toda vez que eu pensar em frio e em calor, vento, umidade, chuva, tudo isso daí vai acontecer nessa camadinha da atmosfera mais próxima do nosso planeta, que é a troposfera. Vamos perceber que ela está aqui, ó, aproximadamente até os 20 quilômetros de altura, os 20 mil metros. Todas essas coisas que nos atingem acontecem nesse primeiro pedacinho aqui, perto da Terra mesmo, e o nome é troposfera. Não sei se vocês lembram, troposfera, estratosfera, ionosfera, exosfera lá em cima já, e mudando as características. Importantes. Elementos do clima. Temperatura é um elemento condicionador do clima. Vento é elemento do clima. Nuvens, nebulosidade, pressão do ar, umidade e tipos de precipitação. Esses são elementos. Eu olho, eu observo eles para definir o tipo de clima de um lugar. Temperatura, é quente ou é frio? 4 estações do ano bem definidas? 2 estações bem definidas? O ano inteiro quente? Tá? Isso vai levar ao formato que eu tenho no estudo para formar um determinado clima. Existem os fatores que acabam influenciando nesse clima. Então, quando eu falo em fatores, são coisas que interferem no clima, que formam esse meu clima. Então, um dos fatores determinantes, esse daqui é imutável, é a altitude. Vocês vão lembrar, simples e basicamente, que quanto mais próximo eu estou do nível do mar, quanto mais baixo for o local, teoricamente ele é mais quente. Quanto mais eu subir, tá? Quanto mais alto for o local, geralmente ele fica mais frio. E vocês vão lembrar que os raios solares que aquecem a Terra não aquecem no seu movimento de descida, e sim nessa volta desse raio solar. Ele é refletido ou é captado e ele tem um coeficiente de calor maior quanto mais baixo for o local. Então, quando eu vou subindo, esse reflexo da luz solar, da energia solar, se torna mais fraquinho. Então, quanto mais alto, mais frio. Outra coisa, que quanto mais eu subir, mais rarefeito vai ficar o ar. E essa rarefação das partículas, principalmente das mais pesadas, fazem com que tenha menor capacidade de concentrar calor. Então o raio passa com mais facilidade e as camadas gasosas têm menor capacidade de concentrar calor. Tudo bem? Definitivamente, de forma muito simples, quanto mais baixo o relevo, mais quente. Quanto mais eu subir no relevo, mais a temperatura cai. Ela fica mais fria. Exemplos aqui que ele cita, ó, lugares que até estão próximos entre si, quando eu falo em latitude, ó, 19 graus, 22, 23 e 26. E diferentes altitudes. Percebam aqui, ó, pH, 900 metros de altitude, mas está a 19 graus, mais perto da linha do Equador, média térmica 20 graus. São Lourenço, 874 metros, mas está um pouco mais distante, 18. São Paulo, 800 metros, 17 graus. Olha Palmas, no Pará, 1.079 metros, latitude 26, 16 graus. Quanto mais elevado, mais frio. Certo? Todos? Física Sim, básica. senhor, certo. Eu preciso de ajuda de vocês, gente. Aqui vai ter um monte de física. E eu preciso que vocês pensem comigo que eu não era muito bom nisso, não. Tinha professor de matemática que dava física no meu colégio. Verdade. Vocês vão me ajudar. Latitude. Basiquinho também. Isso daqui a gente aprende lá no 6º ano. Tá? Eu penso nos raios solares atingindo frontalmente ou perpendicularmente, na maior parte das vezes, a linha do Equador, que está mais plana, então recebe maior quantidade de energia solar. Por isso, áreas de baixas latitudes, próximas do Equador, tendem a ser mais quentes. Tá? Aí a altitude pode mudar isso daí. Se for uma montanha na linha do Equador, pode ficar frio na parte superior dela. Mas, basicamente, todo local na linha do Equador tem climas quentes, ou climas mais quentes, porque os raios solares batem reto aqui, perpendicularmente. Tá? Conforme eu me distancio do Equador, pela circunferência da Terra,
esses raios solares passam a não atingir perpendicularmente a Terra, fazendo com que essa situação aqui, ó, de albedo, de reflexão da luz, seja maior e fique mais frio. Então, para definir igual do sexto ano, quanto mais perto do Equador, quanto menor a minha latitude, mais quente. Quanto maior a minha latitude, quanto mais perto dos polos, eu vou receber menos insolação ou com menos força, e aí vai ser mais frio. Polo Norte, Polo Sul seriam os extremos. Fácil essa? Em física, alguém lembra o que é albedo? Aquele Não negócio que lembrava. caiu na prova do Enem ano passado? Albedo caiu. Caiu esse tal de albedo no Enem do ano Do, passado. do sol lá, que parece Isso. que o lugar que o sol pega. Um negócio assim. Isso. É a capacidade de reflexão dos lugares. Isso. É, eu errei Eu essa tive... questão. Aí você me Terror, explicou. eu lembro do ano passado que a gente conversou sobre ela. E Isso. para a aula de hoje, a hora que eu vi o albedo aí de novo, eu tive que lembrar ontem de novo daí. É física, eu não consigo. Eu estudo para uma aula, um ano depois esquece. Já era. O albedo é a capacidade de reflexão dos corpos, né? Então, por um exemplo, se eu pego uma área com neve, com gelo, tudo mais branquinho e tudo, a capacidade de reflexão é maior, essa área fica mais fria, ela concentra menos calor. E essa inclinação dos raios solares provoca uma reflexão maior. E aí eu tenho áreas mais frias do que áreas onde pega frontalmente o raio solar e o albedo se torna menor, a capacidade de reflexão se torna menor e essas áreas ficam mais quentes. Mas é isso daí mesmo, e caiu no Enem do ano passado esse negócio. Vamos lá. Correntes marítimas, coisa importante também, as que tangenciam os lugares e influenciam nos seus climas. Se a gente for ficar só no Brasil e falar só do Brasil, eu tenho uma corrente quente que vem do continente africano e chega até aqui e influencia o nosso clima formando a corrente do Brasil, né? E ela influencia um lugar que já é quente. Então eu tenho uma corrente quente influenciando um lugar de climas tropicais. Então é menos perceptível. Ela facilita a evaporação, por isso os índices de chuva no nosso litoral se tornam grandes, as nossas praias têm água um pouquinho mais quente do que em outros lugares, então eu não consigo perceber muito bem a influência dela. Corrente do Golfo da Guiné, né? Corrente do Golfo, chega até aqui, ela bifurca, desce e sobe no Brasil e deixa o nosso clima mais quente. Se fosse outros lugares, como pode ser abordado na prova, se eu tenho uma corrente quente, como a própria corrente do Golfo, que vai para a Europa e chega até em locais de clima temperado, ela pode aí sim ter uma influência muito grande, não permitindo, no inverno, por exemplo, congelamento de portos, ou deixando o inverno menos rigoroso. É o que a gente trabalha quando a gente fala, por exemplo, da Grã-Bretanha, um país que chove muito o ano todo, né? E que não tem um inverno tão rigoroso como o resto da Europa. E aí eu vou buscar numa corrente marítima quente a explicação para isso. Quando essa corrente marítima passa por ali, ela faz com que os climas não tenham uma queda de temperatura tão brusca no inverno, não permite congelamento dos principais portos, ali na Holanda, por exemplo, como o Porto de Roterdã, ali o Mar do Norte, e também provoca índices pluviométricos grandes, tanto na Irlanda como na ilha da Grã-Bretanha. Então, no nosso caso, pouco perceptível, mas dependendo do lugar que eu for estudar, é muito perceptível. Se eu for pensar no Canadá e na corrente do Labrador, né, na parte mais do centro-norte do Canadá, na parte litorânea, e eu vejo que ali tem uma corrente marítima que desce do polo, ela vai deixar extremamente frio e vai fazer que eu tenha nevascas gigantescas e vai promover ali o fechamento dos principais portos por conta dessa corrente marítima que já é frio e ela favorece ainda mais a queda de temperaturas, tá? Relevo. Já falamos da altitude, então não é a altitude que ele quer abordar aqui. Se eu falar do relevo, poderia ser isso, né? Lugares mais altos vai ficar menos quente. Poderia usar o relevo falando aqui pra gente São Paulo, nós, Tupéva. Estamos num clima tropical, mas é um pouquinho mais elevado que o resto dos locais que tem clima tropical
e a gente cria a classificação de clima tropical de altitude. Por ser um pouco mais alto, nosso verão é um pouco menos quente e nosso inverno um pouco mais frio do que em áreas tropicais típicas. O relevo poderia ser usado nesse sentido de altitude. Mas aqui ele quer dar ênfase que, dependendo da posição do relevo, ele pode facilitar ou principalmente dificultar as massas de ar se deslocarem. Um exemplo muito típico citado aqui no caso brasileiro, que fica muito específico, é a Chapada da Borborema, né, que forma basicamente uma serra baixa, que dificulta a umidade que vem do Oceano Atlântico de chegar até a área do sertão. Então, a parte do Planaltão da Borborema lá dificulta a passagem do ar úmido, causando um lugar seco, ou fazendo um lugar seco. Isso acontece sempre quando eu tenho montanhas, por exemplo, que dificultam. Perto das montanhas, geralmente uma das vertentes vai ser bastante úmida e a outra pode ficar bastante seca porque o ar não tem como se deslocar. Tá? Isso, então, eu uso para explicar o relevo. Aqui ele usa o próprio sertão nordestino e o Planalto da Borborema como exemplos. Tá? Aqui, latitude, média anual de temperatura e amplitude. Aqui entra a amplitude térmica anual. Vocês vão perceber uma coisa muito simples. Ó. Quanto mais próximo eu estou da linha do Equador, quanto menor a latitude, geralmente é bem pequena a amplitude térmica anual. A temperatura oscila pouco, tá? E as temperaturas são elevadas, ó. Caso de Belém, caso de Fortaleza. Quando eu vou me distanciando da linha do Equador, eu chego aqui, ó, Santos, tá? De 23 graus, eu já tenho uma amplitude térmica maior e uma temperatura média menor. Lembrando que quando eu falo em amplitude térmica, eu estou falando a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do ano. O principal destaque aqui para a gente é o Rio Grande do Sul. Chega a 11 graus de amplitude térmica. Essa amplitude térmica é por conta de um verão bem quente e um inverno bem frio. Então, quando eu jogo nas médias do ano, quanto mais distante do Equador eu estou, o comum e o normal é que essas médias térmicas fiquem menores, ao mesmo tempo que a amplitude, diferença entre a máxima e a mínima, seja cada vez maior, tá? Como no Rio Grande do Sul colocado aqui. Lembra da situação, e daqui é física de novo, tá? Áreas anticiclonais, áreas ciclonais e a forma como o vento se desloca, sempre de alta pressão atmosférica em direção a baixa pressão atmosférica. Quando nós falamos das monções, por exemplo, eu usei isso daqui nas aulas anteriores. Lembrando que sempre o ar se desloca de uma área mais fria, de baixas temperaturas, de alta pressão, em direção às áreas mais quentes, de baixa pressão atmosférica. Então, isso me dá o sentido para onde o vento vai. O uso de anticiclonal ou ciclonal são áreas onde não vai acontecer ciclones, porque é dispersor de vento, e as áreas onde vai ou pode acontecer ciclones, que são as áreas receptoras de vento. Então, quando vocês pensarem, por exemplo, nos ciclones que acontecem na América Central, vocês vão pensar que o ar está se deslocando de uma área mais fria, geralmente do próprio oceano, em direção a uma área mais quente, que no verão, geralmente, é o continente, uma ilha, por um exemplo, que recebe um monte de vento, e ali tem início um ciclone, uma área ciclonal, diferença de pressão entre essas áreas, tá? Continentalidade e maritimidade, vocês vão lembrar de forma bastante simples, que quando ele falar em continentalidade, está aqui, ó. Quanto mais interior ou continental a situação em determinado ponto, menor o seu gradiente de umidade e maior a amplitude térmica. Quanto mais sólido, quanto mais dentro do continente, quanto mais distante do oceano, geralmente a oscilação de temperatura é maior, geralmente eu tenho maiores variações de temperatura, principalmente se for num clima temperado, consigo perceber isso muito bem, e menor a umidade. Eu estou longe do núcleo aquoso, a água chega menos nesse local, só se for o centro da Amazônia, aí vocês esquecem que eu tenho a floresta que muda totalmente essa teoria. Mas, normalmente, áreas distantes do oceano, menos chuvas, são menos úmidas, e também tem maior variação de temperatura. O gradiente térmico
tem maior amplitude térmica. Porque tudo que é sólido, quando esquenta muito, que geralmente é o verão, as temperaturas sobem muito, só que também, quando eu tenho o inverno, que as temperaturas caem, elas caem bastante. A continentalidade, quando a gente estuda, eu consigo pensar nela num dia só. Dias de inverno são fantásticos para eu perceber a continentalidade em cidades como São Paulo, que tudo é muito sólido. Se eu vou lá de madrugadinha, eu tenho um frio muito grande que toda a estrutura metálica, concreta, asfáltica, ela perde muita temperatura durante a noite e a madrugada e fica muito frio. E conforme o sol sai, 9, 10, 11, meio-dia, que o sol atinge essas áreas sólidas que aquecem rapidamente, eu no mesmo dia cheguei lá de madrugadinha com muito frio e 2 horas da tarde eu passo calor. E eu fui com 3 blusas porque estava muito frio e 2 horas da tarde eu estou com 3 blusas no braço e estou suando, né? No fim da tarde, quando cessa o sol, rapidamente, dentro de minutos, a temperatura novamente cai, bruscamente. Isso por conta dos corpos sólidos, motivo continentalidade. Maritimidade. Quando eu estou perto de núcleos aquosos, primeiro, que a umidade tende a ser maior, chove mais, porque eu tenho mais evaporação nas proximidades, chove mais. E segundo, que a variação de temperatura se torna menor por conta da maritimidade. Tudo que é líquido demora muito mais para aquecer, só que demora também muito mais para esfriar. Então, essa migração de temperatura, ela se torna mais lenta, fazendo com que esses locais tenham menor variação de temperatura. Possível perceber isso na praia. Por um exemplo, quando a gente vai no verão, na praia, e eu estou perto do oceano, durante o dia faz muito calor, normalmente à noite continua calor. E se eu estou durante o dia e está frio, normalmente à noite eu não tenho um acréscimo surreal de frio, continua basicamente o mesmo frio, as variações são bem menores, continentalidade, maritimidade, sólidos e líquidos, tá? Vegetação. Quer alguém falar alguma coisa? Tá tudo bem? Vegetação, então. A vegetação, ele coloca aqui que não é um fator determinante do clima. Geralmente a vegetação não influencia o tipo de clima que vai acontecer. Ela pode, na verdade, ela sofre muito mais influência do clima do que provoca influência. Mas, no microclima, no local, é possível perceber alterações das características climáticas se eu mudo a vegetação. Por um exemplo, na pluviosidade. Por um exemplo, na pluviosidade, bom. Quando a gente fala da Amazônia, eu tenho um centro de grande quantidade de umidade e ele é motivado pela floresta. Então, hoje eu tenho uma certeza que se eu extrair a floresta amazônica, os níveis pluviométricos da região norte e até mesmo grande quantidade da chuva que chega no centro-oeste e no sudeste vão diminuir. Isso é certeza. E isso é gerado pela vegetação. É possível perceber que em áreas que eu tenho maior arborização, as temperaturas tendem a ser um pouco mais amenas que em áreas descampadas, áreas abertas, porque as copas das árvores fazem com que o sol não bata diretamente no solo e não volte imediatamente. Então, essa condição de temperatura se torna mais amena. O pessoal fala, quando eu vou no sítio é mais fresquinho do que na cidade. É por conta das construções. Quanto mais vegetação, mas a diferença é pequena, é mais na sensação térmica do que no próprio clima mesmo de mudar como um todo, tá? Mas a vegetação sofre e também provoca efeitos locais. E eu posso ter as anomalias. Ele trabalha aqui com duas, que eu tinha citado para vocês, que é o El Niño e a Laninha. Quando ocorrem, e ocorrem com bastante recorrência recente, eles afetam a distribuição das chuvas e das temperaturas, inclusive aqui no Brasil. Só lembrando que o El Niño e a Laninha é uma elevação ou um decréscimo das temperaturas no Oceano Pacífico Sul, aqui embaixo perto da gente. E ele muda a circulação, tanto do vento, e aí também muda a umidade. No nosso caso em específico, aqui no Brasil, o El Niño e a Laninha volta depois em outro módulo, tá? Então não se preocupem muito com ele agora não. Quando ocorre o El Niño, ele provoca chuvas abundantes no centro-oeste do Brasil
Enquanto no centro-sul, aqui para nós, quando tem El Niño, chove bastante. No centro-oeste e no nordeste, seca. Então, em tempos de El Niño, o problema da seca no nordeste aumenta e aqui para nós aumenta o volume de chuva. Tá? O inverso, quando acontece a laninha, o resfriamento anômalo das águas do Pacífico Sul, ele faz com que o inverno para a gente aqui fique mais rigoroso, faz mais frio nesse momento, e as chuvas ficam mais abundantes no Nordeste. Então, quando tem a laninha, faz mais frio aqui e chove mais no Nordeste. Então, muda o clima naquele período, mas pode acontecer a cada 5 anos, 6 anos. Então, ele não muda o clima, ele altera no ano em que ele acontece, no ano que tem o fenômeno. Tá? Fechou o módulo aqui. Alguém quer falar alguma coisa ou partiu o exercício? Não, senhor, vamos fazer exercício. Então, partiu. Começando aqui com a FUVEST de novo. Ele me dá um mapa na questão 2, tá? E eu estou vendo aqui isotermas. Lembrando que as isotermas são essas linhas que unem locais de temperatura próxima, parecida ou igual. E eu vejo aqui a distribuição. Região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e o sul. Eu consigo perceber, olhando o mapa, que as temperaturas aqui em cima são maiores. Conforme eu venho aqui para o meio, está alta, mas já é menor. Aqui menor, amarelinho menor. E aqui no sul do Brasil, principalmente, eu tenho as menores temperaturas. Por que que eu tenho esse verdinho menor nessa área aqui? Não era para ser aqui no final, mais frio? Por que que esse pedaço é mais frio que os outros? E por que que aqui eu tenho também? Esses lugares bem frios aqui. Alguém me ajuda? Porque tá perto do Trópico de Capricórnio? Uma das respostas é, teoricamente, né? Quanto mais para baixo, quanto mais distante do Equador, mais frio. Mas aí não faz sentido eu pensar, ó, essa área aqui, ela tá para cima dessa. Então aqui deveria ser mais frio do que aqui, do que aqui, do que aqui. E por que que tem essas áreas tão frias aqui? Eu não sei se é certo, mas não sei se tem serra. Elevadas serras. Então essas áreas aqui são áreas de serra. Se eu tivesse falado para vocês que esse pedaço aqui, ó, é Campos do Jordão, talvez ficaria fácil para vocês pensarem. Perto de São Paulo, muito mais frio porque é muito mais alto. Então são áreas de serra aqui, ó, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, é mais frio. E aí eu venho na pergunta. Explica as causas da distribuição geográfica do fenômeno acima cartografado. Explique as causas. Olha, perguntinha simplesinha, de uma linha, e eu tenho que explicar as causas da distribuição do fenômeno. O fenômeno é o nível de temperatura, a média de temperatura. E as causas? Por que que a distribuição é desse jeito? A diferença de latitude? Diferença de latitude? Como você explicaria isso? Que aí você vai ter que, uma questão simples assim, você vai ter que dar a explicação. É por conta da diferença das latitudes. Sim, vai se afastando do Equador, vai ficando mais frio, e Isso. mais próximo, mais quente. Isso, então aí você descreveria nesse formato, né? Por conta da diferença das latitudes, que quanto mais próximo do Equador, as temperaturas tendem a ser mais elevadas, e quanto mais eu me distancio do Equador, as temperaturas tendem a ficar menores, tá? Ele me dá um outro motivo, que além disso, eu posso pensar no deslocamento das massas de ar. No caso específico do Brasil, o sul vai estar mais suscetível no inverno à subida da massa polar atlântica. Então, fora a condição natural, né, da latitude, eu ainda tenho as áreas que têm mais influência da massa polar ou sofrem maior ação da massa polar. Inclusive, a massa polar vai servir para eu explicar por que essa área aqui tem temperatura menor que essa área aqui. Que aí a massa polar não consegue chegar até aqui, né, passando por dentro, e tangenciando o litoral ela consegue afetar aqui e causando chuvas de inverno aqui, como a gente lembra do litoral nordestino, com chuvas de inverno por conta do deslocamento da massa polar, tá? Questão que não era difícil ou não, tá? 3. Considerando que a principal fonte de energia que alimenta a Terra é o Sol, tanto a percepção comum do ser humano como os estudos científicos aprofundados
constatam grande desigualdade na distribuição dessa energia, insolação, sobre a superfície da Terra, verdade. Identifique a alternativa que comente corretamente os fatores que influenciam a distribuição desigual da temperatura na Terra. A. A absorção diferenciada dos raios solares na superfície terrestre é influenciada pela temperatura natural, já existente nas diferentes partes do planeta. A temperatura natural que faz com que eu tenha absorção do raio solar? Trata-se do fenômeno denominado albedo. B. Partes da superfície terrestre têm, em função de sua cor, capacidade diferenciada de absorção dos raios solares. Áreas mais claras, corpos d'água, por exemplo, absorvem mais que as áreas escuras, grandes florestas, por exemplo. É verdade isso na física ou é o contrário? A absorção de corpos claros é menor ou maior que de corpos escuros? Claros é maior. Claros, a absorção é maior. Escuros, a absorção é menor? Isso. E a propagação do calor é maior no escuro, então, do que no claro? Ou o contrário? Pra mim é o contrário, senhor. Ah, então é o contrário. Então ela tá certa a questão? A resposta? Acho que fala que é em função da cor talvez esteja errada, né? Talvez a definição tá certa, mas pensar em partes da superfície terrestre por conta da cor alterar aqui calor e frio. C. Em latitudes diferentes, também são diferentes os ângulos de incidência dos raios solares. E esse fator é muito importante na distribuição da insolação. Está certo, não tá? Sim. Dependendo da latitude, eu tenho ângulo de incidência diferente por causa da inclinação da Terra, e aí a absorção do calor é diferente por causa dessa incidência, é isso? Sim. Essa está correta? Está correta? Essa está correta, está muito correta essa. É essa mesmo. Tá? Beleza. Aqui ela está muito correta, mas ia ficar em dúvida em outras coisas aqui. Principalmente se falar de novo do albedo. Olha ele aí de novo. Depois pergunta pro Miguel. Miguel, ensina o albedo pra gente, vai cair de novo. Questão 4. Tá aí. FUVEST de novo. No mapa a seguir, estão traçadas linhas formadas por pontos de igual amplitude térmica. Amplitude térmica, diferença entre máximas e mínimas, tá? Que são as isotalantes, em graus centígrados. Então, ali, cada linha representa uma diferença térmica anual de amplitude de 1 grau até 13 graus. Explique o que elas indicam em relação ao clima brasileiro. Como eu posso indicar o que elas falam do clima brasileiro por isso? Estou olhando as linhas, cada uma tem um número. Esse número corresponde à amplitude térmica em graus. E ele quer que eu fale como explicar o clima brasileiro a partir delas. A cor da linha tem alguma coisa? Eu acho que não, que ele usa o 11 lá, meio marrom. Se fosse para usar as cores quente e fria, eu acho que ele deu uma... Acho que não dá, ou dá certo. Dá certo não. Tem um roxo ali. Eu ficaria mais com os números mesmo. Esquecendo da cor. Quanto maior o número, menor a temperatura? Quanto maior o número, maior a variedade ou a variação da temperatura, é isso? Isso é verdade. Quanto maior ali, ó, no sul do Brasil, no extremo sul, ele está falando de uma diferença de 13 graus de amplitude entre o período mais quente e o período mais frio. A variação de temperatura ela é maior. E aí vocês vão lembrar de novo das latitudes, lembra? Quanto mais próximo do Equador, quanto mais ao norte do nosso território, menor é a amplitude térmica, menor a variação de temperatura, e quanto mais distante do Equador, quanto maior a minha latitude, maior a minha variação de temperatura, maior a minha amplitude térmica. Basicamente é isso. De novo, igual o que nós fizemos no mapinha colorido lá em cima, que fala com referência na latitude, que quanto mais ao norte, menor a variação de temperatura, e quanto mais ao sul, maior a variação de temperatura. Aí fica bem claro pra gente, tá? Aqui, ó, ele destaca, sei lá, onde está 13 e 11 graus aqui no Rio Grande do Sul,
que eu tenho verões quentes e invernos bastante rigorosos. E aí, grande diferença anual de temperatura. Enquanto na Amazônia, eu tenho 25, 26 graus o ano todo, e é inverno, é verão, qualquer estação do ano, eu tenho praticamente a mesma temperatura, varia muito pouco, tá? Vamos lá. Faberp, aqui. Tô olhando, ele me dá gradiente térmico, aqui, em graus, e ele me dá altitude. Então fica bastante evidente para mim que quanto mais baixo eu estiver aqui no relevo, mais quente. Quanto eu vou subindo, a temperatura vai caindo. Isso fica bastante claro na minha visualização aqui, tá? E aí ele pede para eu olhar. A resposta certa é a C, do gradiente térmico. Ele fala assim: a absorção da radiação solar na superfície que compensa a falta de capacidade da atmosfera de absorver calor. O gradiente térmico que está ilustrado lá mostra que a absorção da radiação solar na superfície compensa a falta de capacidade da atmosfera de absorver calor. B. Orientação das vertentes, que demonstra diferenças provocadas pela incidência irregular dos raios solares. C. Que é aquele que está falando que está correto. Tem que estar muito correto, hein? Que eu já estava em dúvida nas outras coisas aí que eu não estava entendendo o que o cara quer dizer. Rarefação do ar em altitude, que compromete a capacidade da atmosfera de conservar o calor. Isso eu sei que é verdade. Que quanto mais eu subir, o ar fica rarefeito, e por conta disso, a capacidade de reter calor é menor, e aí fica mais frio. Tá, concordo aí. Dificuldade de circulação do ar em superfície, que indica a plena atuação de massas de ar dissipando calor em altitude. Massas de ar com calor em altitude, com certeza não. Zona de baixa pressão em altitude, que dificulta a chegada de ventos quentes às camadas mais altas da atmosfera. Zonas de baixa pressão em altitude. E alta pressão, baixa pressão é mais frio. Que dificulta a chegada dos ventos quentes. Não entendo, o vento quente não subiria. Sei lá, para mim só a C faz sentido mesmo, mas eu ficaria meio perdidinho analisando isso aqui. Ficaria um tempinho nela. 6 é fácil, e eu comentei com vocês. Mapa ilustra a localização de duas cidades paulistas, São Paulo e Campos do Jordão. Tá aqui bonitinha as duas cidades. E a hora que eu olho as duas cidades, ele me mostra o Trópico de Capricórnio passando por São Paulo, e Campos do Jordão um pouquinho para cima, tá? O regime térmico apresentado por essas duas cidades contraria a regra geral, segundo a qual as temperaturas são menores nas latitudes mais altas. Verdade, né? São Paulo está aqui a 23 graus e Campos do Jordão está para cima, então está mais próximo do Equador. Na regra geral, quanto mais perto do Equador, mais quente, quanto mais distante, mais frio. E nós sabemos que Campos do Jordão tem temperaturas menores que São Paulo, beleza. Tal fato é explicado pela influência da maritimidade, longitude, altitude, latitude e pluviosidade. Qual? Altitude. Altitude. O fato que explica Campos do Jordão, mesmo estando mais próximo do Equador, ter temperaturas mais baixas que São Paulo, é o fato de Campos do Jordão ter uma altitude maior. Então aqui a altitude. Questãozinha da hora de cair, né? Para nós fazer assim. 7. Unesp. De modo geral, os espaços geográficos cujo clima é influenciado pela maritimidade, então maritimidade, apresentam menor amplitude térmica anual, chuvas escassas e mal distribuídas durante o ano, maior amplitude térmica anual, menor quantidade de dias chuvosos e de nevoeiro, chuvas escassas concentradas no inverno. Maritimidade. Local que sofre a maritimidade ou tem influência da maritimidade tem qual dessas características? E aí? Letra A fala menor amplitude térmica anual. Eu acho que é a também.
Corpos líquidos demoram mais para ganhar e para perder temperatura, então a variação da temperatura se torna menor. Então a amplitude térmica desses lugares se torna menor do que lugares de continentalidade, que seria o contrário, que seria maior amplitude térmica. Então aqui na 7, questãozinha da Unesp, fácil de resolver também, pensando em corpos líquidos, maritimidade, os locais afetados por isso acabam tendo menor variação de temperatura, menor amplitude térmica anual. Fechado? E tem bastante chuva, né? Ou O normal é que tenha bastante chuva. E ele até colocou chuva, né? Ele colocou chuva escassa, sairia fora chuva escassa, chuva escassa de novo, menor quantidade de... Só ficaria 2 respostas, verdade, Ana, bem observado. Só de eu lembrar que se é maritimidade, eu estou perto de corpos líquidos, as chuvas aumentam, eu tiraria fora 3 opções de resposta. Eu ficaria só com uma amplitude maior ou menor da temperatura. Ficaria mais fácil de eu chegar realmente. 8. A 8, questão da Unesp, mais ou menos complexa, não é nada tão difícil, tá? Mas me leva a pensar algumas coisas. Está aqui. No mapa estão indicadas as principais correntes marítimas. Propositalmente, ele não fez aquilo que a gente está acostumado no material didático de colocar correntes quentes pintadas em vermelho, correntes frias pintadas em azul. Você que vai ter que deduzir se a corrente é quente ou se a corrente é fria, que ele vai estar falando, tá? Eu olho o mapa, a maior parte das grandes correntes estão representadas aí. Aqui eu falei para vocês, ó, daqui, que vem para o Brasil, é quente, vem aqui, ó, no norte da África, e faz com que nosso clima esquente, depois ela desce como corrente do Brasil aqui e sobe também, tá? Tem aqui, corrente do Golfo, que aí vocês podem lembrar da América Central aqui, que ela sai quente também, aqui do Caribe, e vai em direção à Europa, chegando aqui, ó, até o Atlântico Norte, pegando a parte de cima, pegando aqui, ó, a Grã-Bretanha e a Irlanda, que eu falei para vocês, causando influências aqui, e foi extremamente aproveitada pelas grandes navegações, tanto essa para vir, tanto essa para voltar embora, tá? E eu tenho correntes como a corrente do Peru aqui, ó, que é fria e faz com que aqui tenha maior quantidade de pescado. Então eu tenho várias colocadas aqui. Explica a influência da corrente do Golfo no Atlântico Norte sobre a Europa Ocidental e destaque os motivos das cidades de Londres e Paris terem invernos mais amenos do que Montreal e Nova York. Então, primeiro, eu localizo a corrente do Golfo, ela está aqui, Gulf Stream, corrente do Golfo, chegando até o que ele está chamando aqui de Atlântico Norte. Gera a corrente do Atlântico Norte, chega até a região que ele está falando. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que responder, a influência da corrente do Golfo no Atlântico Norte, lá em cima, sobre a Europa. Qual é a influência dessa corrente do Golfo lá, nessa região onde ela chega aqui? Como eu responderia isso? uma corrente quente, né? Ela é uma corrente quente. Eu precisaria falar que é uma corrente quente. E por ser uma corrente quente, que sai aqui da América Central, do Mar do Caribe, qual é a influência dela na Europa Ocidental? Deixa o inverno menos frio. Não é essa palavra. Isso, fica menos rigoroso sim, fica um inverno menos frio. É uma das consequências. Por onde ela passa, o inverno se torna um pouco menos rigoroso. E olha que ela passa na parte de cima aqui, ó, tá? Onde vai estar a Suécia, Noruega, Finlândia, que tem climas já muito frios. Mas se não fosse por ela, seria ainda mais rigoroso, seria ainda mais frio, tá? Seria legal se vocês colocassem como influência, como ele vai citar daqui a pouco Londres aqui, que faz com que o clima aqui da Grã-Bretanha, da Irlanda e desses países do norte da Europa se tornem mais amenos, como você disse, o verão um pouco mais quente e o inverno, principalmente, não tão frio. Se vocês conseguirem lembrar que esse pedacinho aqui, ó, forma o que a gente chama de Mar do Norte, essa corrente tem um fator importantíssimo, que os principais portos da Europa vão estar aqui, de Londres, a região aqui francesa, a região belga, Holanda, que vai ter o porto mais movimentado do mundo.
E é exatamente essa corrente aqui, do Golfo, que faz com que esse mar não congele no inverno. Então, ela permite que eu continue tendo navegação nesses portos e escoando as mercadorias europeias para o resto do mundo durante todo o ano. Se ela entrar em colapso, se ela não existir, esse Mar do Norte, aqui onde estão esses principais portos, vão congelar. E eu vou ter um inverno inteiro que eu não vou conseguir navegar. Seria um desastre econômico. Tá? Beleza? Expliquei as influências. E ele continua aqui. Destaque os motivos das cidades de Londres e também de Paris, Londres e aqui Paris, terem invernos mais a menos do que Montreal e Nova York. Se eu pegar Montreal e Nova York, mais ou menos aqui perto dos Grandes Lagos, eu tenho praticamente a mesma latitude. E eu preciso explicar por que lá na Europa essas cidades têm um frio menos intenso do que aqui na América, mesmo estando na mesma linha de paralelo, ou próximo do mesmo paralelo. Como eu poderia explicar isso? Usando, obviamente, as correntes marítimas que eu já comecei a usar. Ali tá falando leste da Groenlândia, mas não é o nome da corrente, né? É do Labrador aqui, ó. Ah, sim. Essa daqui, ó. É a do Labrador. Você vai usar como resposta essa corrente aqui, ó. A do Labrador. Ela é fria. Aí dá certo, Ana, no que você tá pensando. Não, ela é fria. É isso. Aí você iria pensar que Londres e Paris acabam tendo invernos menos rigorosos por conta da influência da corrente do Golfo, que é quente, amenizando o inverno e provocando mais chuvas. Enquanto Montreal e Nova York vão sofrer a influência de uma corrente fria, que é essa daqui, ó, corrente do Labrador, que se forma lá próximo realmente da Groenlândia, lá no Círculo Polar Ártico, desce influenciando toda essa parte do litoral, tanto do norte dos Estados Unidos, como do Canadá inteiro, fazendo com que o inverno nessa região seja muito rigoroso. Então, em dois casos diferentes, uma corrente quente faz com que, por um exemplo, Londres tenha um inverno menos rigoroso, enquanto Nova York, por conta da influência de uma corrente fria, que é a corrente do Labrador, tem um inverno muito rigoroso. E aí você mata a questão aqui. Mole, mole. Ô, senhor, mas por que Diga. que daí em Montreal é mais frio do que em Nova York? Aí você vai na latitude mesmo, né? Montreal vai estar um tá. pouquinho mais para cima. E aí, quanto mais você subir, mais frio vai ficar. Ela sofre a influência da mesma corrente, né? Só que aí, essa corrente chega com mais força em Montreal até chegar em Nova York. Ela chega um pouco menos fria. E quanto mais eu subir também, mais próximo do polo, mais frio. E aí dá essa diferencinha aí. Diferencinha de uns 10 graus. Né? Para baixo. tá. Tá bom? Tá bom. Fechado na 8. 9. Vamos lá. A 9. Coisinha bastante simples. Vocês conhecem bem. Primeira série do médio de novo. Mostra para mim aqui, ó. Zona rural, com temperatura do ar mais baixa. Zona de transição aqui, que está chamando de suburbana. A temperatura já sobe um pouquinho. Eu tenho algumas construções. E zona urbana. Tudo muito urbanizado, temperaturas muito maiores. Mostrando que quanto maior o acúmulo de construções nas zonas urbanas, mais alta, mais elevada vai ser a temperatura, principalmente durante o dia. E o fenômeno que está sendo representado aqui de elevação da temperatura em áreas urbanas tem o nome de ilhas de calor. Então, as grandes cidades têm a classificação de serem ilhas de calor. Tudo muito sólido, sobe a temperatura, tá? Na B. Aponte três fatores responsáveis pelo aparecimento desse fenômeno. Por que acontecem as ilhas de calor? Daí vocês vão pensar. Primeiro, verticalização das áreas urbanas. Quando eu tenho muito prédio, dificulta a circulação do ar. E como o ar não circula, a impressão de calor
e a sensação térmica se torna maior. Então, em áreas que eu não tenho aquele ventinho, aquela brisinha ou um corredor de vento, eu tenho calores maiores. Então, a verticalização é um dos motivos. Desmatamento é outro, obviamente. Tiro a vegetação, que é um fator que equilibra a temperatura e coloca tudo sólido. A temperatura sobe mesmo. Cobertura de vasta superfície por concreto e pavimentação, que é o principal motivo. Tudo sólido faz com que as temperaturas subam, como eu falei em São Paulo, né? Se vocês forem para São Paulo hoje, vai lá de manhã, estava mó frio, vai chegar lá com 3 blusas, daqui a pouquinho, meio-dia, 1h da tarde, que sai aquele solão, aquilo esquenta de uma vez e vocês vão passar calor. Firmeza? Pode falar da poluição também? Como fator que gera a ilha de calor? Sim. Posso. Não posso usar como fator principal. Eu posso falar que os gases poluentes, principalmente o CO2, têm grande capacidade de retenção de calor, que acho que é isso que você está querendo falar. Isso. E que colabora com a formação das ilhas de calor. Colabora. Você pode colocar como suporte, não como explicação principal. Tá bom. Tá? É só para mostrar para o cara que está corrigindo que você sabe pra caramba mesmo. Na 10. Emissão de gás. Essa aqui seria bem fácil de fazer. Ó. Questão da FUVEST. Tá? Mostra a emissão de gases do efeito estufa por setor econômico. Fica bastante claro, obviamente, mundo, taxa de emissão em 2010, que a produção de eletricidade e produção de calor, através principalmente da queima de combustíveis fósseis, é aquela que mais colabora com a poluição, tá? Com a eliminação desses gases de efeito estufa, correspondendo a 25% dessa eliminação. Então, combustíveis fósseis aqui, que geram energia elétrica ou aquecem ambientes, é o que mais libera gases de efeito estufa. Agricultura e uso da terra, quase igual. Ó. Construção, transporte, fica em 14%. Indústria, em 21%. Produção de outras energias, 9,6%. Beleza. Quando vocês vierem para as respostas, ou para as opções de respostas, no caso aqui, ele dá a resposta certa, muito bonitinha, ó. 1/4 do conjunto de gases de origem antropogênica lançado na atmosfera é proveniente do setor de produção de eletricidade e calor, em que predomina a emissão de CO2, ocorrendo com grande intensidade nos Estados Unidos e na China. Aqui a resposta certa é muito bonitinha, 1/4 é 25% exatamente, mesmo bonitinho. Tudo bate, os principais países emissores bate também, então seria de boa para responder. E aqui, na 11 da FUVEST, é também a mesma situação do que eu tinha aqui na ilha de calor, mas no inverno. E aí vocês vão lembrar do nome inversão térmica. Lembrando que como está tudo muito sólido aqui, durante o inverno acontece isso, outono e inverno, principalmente no inverno, a temperatura do solo cai tão rápido que inverte a ordem das temperaturas. Porque o normal é que quanto mais próximo do solo, seja mais quente, quanto mais distante do solo, mais frio. Mas como tudo é muito sólido e cai bruscamente a temperatura, por um momento, geralmente de madrugada, essa parte de baixo fica mais gelada. E aí o gás não consegue se dissipar, porque ele é levado para cima, porque aqui está mais quente, mais leve, e ele sobe enquanto o gás, que é o ar mais pesado, desce, né, fazendo uma circulação e levando a poluição embora. Nesse momento, durante algumas horas, nesses centros urbanos, acontece essa inversão da temperatura, onde a parte da superfície fica mais gelada e a parte de cima menos gelada. E aí o ar não circula. E os poluentes ficam todos presos próximo do solo, tá? Provocando aí o aumento das doenças respiratórias ou problemas respiratórios. Tranquilão? E terminamos por hoje. Vamos lá. Bom, vou liberar vocês para tomar uma aguinha antes da próxima aula. Falta 7 minutinhos, tá? Eu vou deslogar aqui e vocês ficam esperando a próxima aula, que é de quê? De matemática? Não, agora não tem. Só meio-dia. Não tem mais? Só meio-dia. Acabou? É, meio-dia, né? Absurdo. Então tá bom. Então, tchau, se cuidem. Qualquer coisa, manda para mim lá as dúvidas na Agenda Edu.
Deus quiser, eu abro e respondo vocês, tá? Ô, senhor, você fez chamada? É que eu cheguei depois, daí eu não sei se... Ah, vocês ficam todos registradinhos aqui. Ah, Do tá meu bom. lado aqui tem a abinha que mostra todo mundo bonitinho, a chamadinha tá feita. Tá, obrigada, professor. Nada. Tchau, tchau. Tchau. E quem não tiver como pegar na live aqui na hora também, se tiver algum probleminha, vai ficar tudo gravadinho e eles estão subindo rapidinho no Moodle, se eu não me engano. Coloca o linkzinho lá no Moodle e dá para acessar depois, tá? Ok. Então, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, senhor. Até mais. Tchau, senhor. Tchau. Falou, senhor. Falou, falou.